Êxodo 10 nos leva ao ponto em que o confronto entre o Deus de Israel e o poder do Egito atinge um nível irreversível. As pragas da invasão de gafanhotos e das trevas não são apenas castigos naturais, mas sinais espirituais de que o domínio do faraó está ruindo diante da autoridade divina. Aqui, Deus expõe a fragilidade dos falsos deuses, o orgulho endurecido do coração humano e o preço de resistir à verdade. Este capítulo revela que chega um momento em que a misericórdia cede espaço ao juízo, e a insistência em não ouvir Deus gera consequências profundas, visíveis e devastadoras. Antes de mergulharmos nessa narrativa intensa e cheia de revelações, eu quero te fazer um convite essencial. Inscreva-se agora no canal Entenda a Palavra e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada bíblica profunda. Cada vídeo é preparado para revelar os mistérios das Escrituras, conectar o texto ao contexto histórico e aplicar a palavra aos nossos dias. Seu apoio fortalece este projeto e ajuda a levar a mensagem de Deus a mais pessoas. Agora, prepare-se, porque Êxodo 10 mostra o que acontece quando o homem insiste em lutar contra a vontade divina. Êxodo 10 se abre em um clima de tensão máxima. O Egito já não é mais o império confiante do início da história. Agora é uma nação ferida, humilhada e espiritualmente exposta. As pragas anteriores deixaram marcas profundas. O Nilo profanado, a terra infestada, os animais mortos, os céus escurecidos, os corpos cobertos de feridas e o coração do faraó cada vez mais endurecido. Mesmo assim, Deus ainda fala. E esse detalhe é essencial. Antes do juízo final, Deus insiste em advertir. Êxodo 10 não começa com destruição, começa com palavra. Isso revela um princípio eterno. O juízo nunca vem sem aviso. O Senhor chama Moisés e declara algo perturbador e profundo. Ele mesmo endureceu o coração do faraó e de seus oficiais para que seus sinais fossem multiplicados e para que as futuras gerações de Israel contassem o que Deus fez no Egito. Aqui, o texto nos força a encarar uma verdade desconfortável. Deus não está apenas reagindo à rebeldia do faraó, ele está conduzindo a história. O endurecimento não é arbitrariedade, mas parte de um plano maior, um plano pedagógico, histórico e espiritual. Deus quer ser conhecido, quer que seu nome atravesse gerações, quer que o povo entenda que libertação não acontece por acaso, mas por intervenção direta do Altíssimo. Moisés e Arão voltam à presença do faraó. A pergunta que ecoa no palácio não é mais quem é o Senhor, mas até quando resistiremos? Deus anuncia a 8ª praga, gafanhotos. Para o mundo moderno, isso pode parecer apenas um desastre natural. Para o Egito antigo, era um terror absoluto. Gafanhotos significavam fome total, colapso econômico e morte lenta. Tudo o que ainda restava após as pragas anteriores seria completamente consumido. O texto é claro: nada verde sobreviveria. A destruição seria total. Antes que Moisés termine de falar, algo inédito acontece. Os próprios oficiais do faraó entram em pânico. Eles se voltam contra o rei e dizem, em essência: até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixa o povo ir. Essa cena é histórica e teologicamente poderosa. O sistema começa a ruir por dentro. O faraó já não governa sozinho. Sua autoridade está rachada. Quando líderes persistem no orgulho, até seus aliados se tornam acusadores. O Egito começa a implodir. O faraó, pressionado, chama Moisés e Arão de volta. Pela primeira vez, ele tenta negociar. Permite que os homens vão, mas quer manter mulheres, crianças e rebanhos. Essa proposta revela a estratégia clássica do inimigo: concessões parciais. O faraó aceita uma fé limitada, uma obediência incompleta, um culto sem entrega total. Moisés recusa. Ele deixa claro que a libertação de Deus é completa ou não é libertação. Não existe adoração fragmentada. Não existe compromisso pela metade. Ou o povo serve ao Senhor integralmente, ou continua escravo. Diante da recusa, Moisés estende a mão, e o vento oriental sopra durante todo o dia e toda a noite. Não é um evento imediato.
Deus constrói o juízo lentamente. Há tempo para reflexão, arrependimento, mudança. Mas o coração do faraó permanece fechado. Quando o sol nasce, os gafanhotos cobrem o Egito como um manto vivo. O texto descreve uma escuridão causada não por nuvens, mas por insetos. A terra some de vista. O que restou da agricultura é devorado. O Egito é reduzido à completa dependência. Nesse ponto, o faraó quebra. Ele chama Moisés às pressas e confessa: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Mas essa confissão não nasce de arrependimento verdadeiro, e sim de desespero. Ele pede perdão apenas para escapar da morte. Moisés intercede e Deus remove os gafanhotos por meio de um vento ocidental que os lança no Mar Vermelho. Nenhum fica para trás. A libertação é total. Mas, novamente, o coração do faraó se endurece. Então vem a 9ª praga. E aqui, Êxodo 10 entra em um nível teológico ainda mais profundo. Deus não ataca a terra, nem os animais, nem os corpos. Ele ataca a luz. Trevas densas cobrem o Egito por 3 dias. Não é ausência de sol. É uma escuridão palpável. O texto diz que ninguém se levantava do seu lugar. O deus Sol Ra, a divindade suprema do Egito, é completamente humilhado. O Deus de Israel apaga a principal fonte de poder espiritual da nação. Isso não é apenas uma praga, é um confronto direto entre divindades. Enquanto o Egito mergulha em trevas, Israel tem luz em suas habitações. Essa distinção é essencial. Deus separa seu povo no meio do caos. O julgamento não é aleatório, é seletivo. A luz acompanha a aliança, a escuridão acompanha a resistência. O faraó, agora completamente pressionado, faz sua última tentativa de acordo. Permite que o povo vá, mas exige que os rebanhos fiquem. É o golpe final da negociação. Ele quer manter controle econômico, garantir retorno, preservar domínio. Moisés responde com uma das declarações mais fortes de todo o Êxodo: nenhuma unha ficará, nada ficará para trás. A libertação será absoluta. Nesse momento, o texto afirma que o Senhor endureceu o coração do faraó e ele expulsa Moisés de sua presença, ameaçando-o de morte. O confronto verbal termina. A palavra se encerra. Quando Deus para de falar, o juízo final está próximo. Êxodo 10 termina em silêncio tenso. Não há alívio, não há reconciliação. Há apenas expectativa. O leitor sente que algo irreversível está prestes a acontecer. Historicamente, este capítulo mostra o colapso completo da cosmovisão egípcia. Seus deuses são derrotados um a um. Sua economia é destruída. Sua liderança é desacreditada. Sua luz é apagada. Teologicamente, Êxodo 10 revela que Deus não liberta apenas corpos, mas consciências. Ele expõe falsos poderes, desmonta sistemas opressores e mostra que nenhuma estrutura humana pode resistir quando ele decide agir. Para os nossos dias, a aplicação é direta e desconfortável. Quantas vezes tentamos negociar com Deus? Quantas vezes oferecemos obediência parcial, fé condicionada, entrega limitada? O faraó vive em qualquer coração que resiste à vontade plena de Deus. As pragas mostram que Deus pode permitir crises não para destruir, mas para revelar. Revelar quem Ele é. Revelar quem nós somos. Revelar quem realmente governa. Êxodo 10 nos ensina que luz e trevas não coexistem. Quando Deus decide libertar, Ele exige tudo. Quando Ele fala, é misericórdia. Quando Ele se cala, o juízo é iminente. Este capítulo não é apenas sobre o Egito antigo. É sobre qualquer sistema, pessoa ou coração que insiste em negociar com a verdade. E o silêncio no final do capítulo é mais assustador do que qualquer praga. Êxodo 10 aprofunda o confronto direto entre a soberania de Deus e a obstinação do coração humano, levando a narrativa a um nível de tensão espiritual sem precedentes. Neste ponto da história, o Egito já está devastado, ferido, humilhado e economicamente abalado pelas pragas anteriores. No entanto, mesmo diante de sinais inegáveis do poder divino,
Faraó permanece resistente. O texto deixa claro que não se trata mais apenas de ignorância, mas de orgulho endurecido, de um coração que escolheu resistir à verdade, mesmo quando ela se torna impossível de negar. É nesse cenário que Deus anuncia duas pragas que atingem não apenas a terra, mas a mente, a esperança e a estrutura psicológica do Egito: os gafanhotos e as trevas. A praga dos gafanhotos surge como uma sentença definitiva sobre tudo o que ainda restava da economia egípcia. O texto descreve que eles cobririam a face da terra de tal forma que não seria possível ver o solo. Essa linguagem não é apenas poética. Ela transmite a ideia de sufocamento total, de perda completa de controle. Tudo o que havia sobrevivido às pragas anteriores agora seria consumido. Árvores, plantações, frutos e qualquer vestígio de esperança agrícola seriam destruídos. O Egito, que dependia profundamente da agricultura sustentada pelo Nilo, vê seu último resquício de estabilidade ser arrancado diante de seus olhos. Historicamente, os gafanhotos eram um terror conhecido no mundo antigo. Registros egípcios e mesopotâmicos descrevem invasões capazes de devastar regiões inteiras em questão de horas. No entanto, o texto bíblico deixa claro que esta praga não é um fenômeno natural comum. Ela ocorre sob ordem direta de Deus, no momento exato anunciado, e com uma intensidade jamais vista antes. O vento oriental sopra durante toda a noite, trazendo os gafanhotos como um exército organizado. Nada acontece por acaso. Tudo responde à palavra liberada por Deus. Os próprios oficiais de Faraó, agora exaustos, aterrorizados e conscientes da destruição iminente, se voltam contra o rei. Eles dizem: "Até quando este homem nos será por laço? Deixa ir estes homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído?" Essa frase é extremamente significativa. Ela marca o colapso da autoridade moral de Faraó diante de seus próprios líderes. Aqueles que antes sustentavam o sistema, agora reconhecem que a resistência não é apenas inútil, mas suicida. O Egito está destruído, não no futuro, mas no presente. Mesmo assim, Faraó tenta negociar. Ele chama Moisés e Arão e pergunta quem exatamente deve ir. Quando Moisés responde que todos devem ir, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos e até os rebanhos, Faraó reage com ironia e hostilidade. Ele tenta limitar a obediência, oferecendo uma liberdade parcial. Esse é um dos momentos mais reveladores do capítulo. Faraó não se opõe a um culto controlado, ele se opõe à obediência completa. Ele aceita um Deus que não governe tudo, uma fé que não envolva toda a vida, um culto sem entrega total. Esse padrão é profundamente atual. O espírito de Faraó continua presente quando se tenta negociar com Deus, oferecendo obediência seletiva, devoção parcial e entrega limitada. Moisés, porém, não aceita. Ele entende que servir a Deus não é uma atividade isolada, mas uma entrega integral. Não se trata apenas de quem vai, mas de quem governa. Ou Deus governa tudo, ou não governa nada. Diante da recusa de Faraó, Moisés estende novamente a mão, e os gafanhotos vêm. O texto descreve que nunca houve tantos antes, nem haverá depois. Eles cobrem toda a terra do Egito e devoram tudo. O impacto psicológico dessa praga é devastador. Não se trata apenas de fome futura, mas de desespero imediato. O Egito é levado ao colapso emocional. Tudo aquilo em que confiavam foi consumido diante de seus olhos. Faraó, pressionado, chama Moisés com urgência e confessa: "Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós." Essa confissão, porém, não nasce do arrependimento genuíno, mas do medo das consequências. Ele pede que Moisés ore para que Deus retire a praga. Deus atende, enviando um vento ocidental fortíssimo que lança os gafanhotos no Mar Vermelho. Nenhum fica. Mais uma vez, o texto reforça: Deus não apenas envia a praga, ele a remove completamente quando decide. No entanto, o coração de Faraó se endurece novamente. Esse ciclo, crise, clamor, alívio e endurecimento, se repete, revelando uma verdade dura. Milagres não transformam corações que não querem mudar. A obediência forçada pelo medo nunca produz libertação verdadeira. Então vem a nona praga, as trevas.
Diferente das anteriores, essa praga não atinge o corpo ou os bens, mas a percepção da realidade. Trevas densas cobrem o Egito por 3 dias. O texto descreve que ninguém podia ver ninguém, nem sair do lugar onde estava. Essa escuridão não é apenas ausência de luz. É uma escuridão palpável, opressiva, sufocante. No Egito, onde o sol era adorado como uma divindade suprema, essa praga é um golpe direto no coração da religião egípcia. O Deus Sol é humilhado. O que sustentava a identidade espiritual do Egito é silenciado. Enquanto isso, há luz nas habitações dos filhos de Israel. Esse contraste é teologicamente poderoso. Deus não apenas julga, ele separa. As trevas revelam quem está debaixo da autoridade divina e quem está resistindo a ela. Não é uma questão geográfica apenas, mas espiritual. Onde Deus governa, há luz. Onde ele é rejeitado, há escuridão. Faraó chama Moisés novamente e oferece outra negociação. O povo pode ir, mas os rebanhos devem ficar. Essa proposta revela o desespero do rei. Ele tenta manter algum controle, algum vínculo, algum poder de barganha. Mas Moisés permanece firme. Ele declara que não se sabe ainda como se deve servir ao Senhor, até chegar ao lugar determinado. Nada pode ficar para trás. Nenhum compromisso pode ser mantido com o sistema de opressão. Esse momento marca a ruptura definitiva. Faraó, furioso, expulsa Moisés de sua presença e ameaça matá-lo se voltar a vê-lo. Moisés responde com frieza e autoridade. Ele nunca mais verá o rosto de Faraó. O confronto chega ao ponto sem retorno. O sistema de opressão escolheu resistir até o fim. A próxima intervenção divina não será mais gradual, será definitiva. Este bloco de Êxodo 10 nos ensina que há um limite para a resistência humana diante da verdade. Mostra que Deus não disputa a autoridade, ele a manifesta. Revela que negociações com a obediência apenas prolongam a dor. E deixa claro que a libertação verdadeira exige entrega completa. Onde Deus reina, há luz. Onde ele é rejeitado, as trevas se tornam inevitáveis. À medida que Êxodo 10 avança, a narrativa atinge um ponto de tensão máxima. Depois da devastação causada pela praga dos gafanhotos, o Egito não está apenas ferido economicamente, ele está espiritualmente quebrado. O texto deixa claro que não se trata mais de simples desastres naturais. Trata-se de um confronto direto entre a soberania de Deus e a teimosia humana. O orgulho de Faraó, que já vinha sendo corroído praga após praga, agora está completamente exposto. Ainda assim, mesmo diante da ruína visível, ele continua resistindo. Êxodo 10 nos mostra que há um tipo de coração que só se dobra quando não resta mais nada a perder. E mesmo assim, às vezes, ainda não se rende por completo. Após a 8ª praga, os próprios oficiais egípcios confrontam Faraó. Esse detalhe é crucial. Antes, Faraó governava sozinho, confiante, absoluto. Agora, seus servos o questionam abertamente. Até quando este nos será por laço? Deixa ir estes homens, para que sirvam ao Senhor, seu Deus. Não sabes ainda que o Egito está destruído? Essa frase carrega o peso do colapso nacional. O Egito, que era o império mais poderoso do mundo antigo, agora é descrito como destruído. Não por exércitos inimigos, mas por resistência à vontade de Deus. O maior império da Terra está sendo desmantelado não por força militar, mas por orgulho espiritual. Faraó, pressionado, chama Moisés e Arão novamente. Mas sua concessão ainda é parcial. Ele pergunta: quem são os que hão de ir? A resposta de Moisés é firme, clara e inegociável. Irão jovens e velhos, filhos e filhas, rebanhos e gado, todos. Essa resposta revela um princípio espiritual profundo. Deus não aceita adoração incompleta. Ele não negocia obediência. Não existe meio culto, meia entrega ou meia santidade. Ou se vai inteiro, ou não se vai. Moisés entende isso. Faraó não. O rei reage com ironia, sarcasmo e ameaça. Ele diz, em essência, que permitir a saída de todos seria perigoso e oferece uma proposta falsa de liberdade. Apenas os homens poderiam ir. Mulheres, crianças e bens ficariam. Essa proposta representa uma das armadilhas espirituais mais perigosas da história bíblica.
a tentativa de servir a Deus sem romper completamente com o sistema opressor. É a ideia de uma fé parcial, que até ora, até canta, até reconhece Deus, mas não abandona totalmente o Egito interior. Moisés rejeita qualquer negociação, e essa rejeição é um ato profético. Ele não discute, não pondera, não tenta adaptar. Ele simplesmente permanece firme. Como consequência, Faraó os expulsa de sua presença. O texto sugere um clima pesado, carregado, quase silencioso. Algo está prestes a acontecer. E então o Senhor anuncia a nona praga. Trevas. As trevas do Egito não são comuns. O texto diz que eram trevas palpáveis. Uma escuridão tão densa que podia ser sentida. Por 3 dias, ninguém se levanta. Ninguém se move. Ninguém vê o outro. O deus Sol-Ra, a divindade mais importante do panteão egípcio, é humilhado. A fonte da luz, da ordem, da vida é derrotada. Deus não está apenas julgando Faraó. Ele está desmascarando os deuses do Egito. Cada praga é um golpe direto contra uma divindade egípcia. As trevas declaram ao mundo antigo que não há outro Deus além do Senhor. Enquanto o Egito mergulha em escuridão total, o texto faz uma afirmação poderosa. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Esse contraste é devastador. Não é apenas ausência de luz física, é ausência de direção, esperança e revelação. O Egito está cego. Israel enxerga. O Egito está paralisado. Israel permanece de pé. Isso revela um princípio espiritual eterno. Quem anda com Deus pode atravessar tempos escuros sem perder a luz interior. As trevas não produzem arrependimento verdadeiro em Faraó, mas o empurram novamente à negociação. Ele chama Moisés e oferece outra concessão. Agora permite que homens, mulheres e crianças vão, mas o gado deve ficar. Essa proposta é ainda mais sutil. O gado representava sustento, herança e sacrifício. Sem gado, não haveria culto completo. Faraó tenta manter Israel dependente do Egito. Ele sabe que quem controla os recursos controla o futuro. Moisés, mais uma vez, é inflexível. Ele afirma que nada ficará, nem uma unha. Tudo pertence ao Senhor. Essa resposta sela o destino do Egito. O texto diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó mais uma vez. Aqui, muitos se confundem, mas o padrão já está claro. Deus não cria um coração mau. Ele confirma uma decisão já tomada. Faraó escolheu resistir repetidamente. Agora, colhe as consequências finais. Ele explode em fúria e diz a Moisés: "Nunca mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás." Moisés responde com frieza profética: "Bem disseste, nunca mais verei o teu rosto." Esse diálogo encerra o capítulo com uma sensação de morte iminente. O leitor sabe que algo irreversível está prestes a acontecer. Não há mais pragas corretivas. Não há mais alertas graduais. O próximo ato será definitivo. Êxodo 10 termina no silêncio pesado que precede o juízo final. É o intervalo entre a última advertência e a execução da sentença. Espiritualmente, este bloco nos ensina que há um ponto em que Deus para de negociar. Há um momento em que a persistência no erro fecha portas definitivamente. O problema de Faraó não foi ignorância, mas orgulho. Ele viu sinais, ouviu advertências, recebeu oportunidades. Ainda assim, escolheu endurecer o coração. Êxodo 10 nos confronta com uma verdade desconfortável. Nem toda destruição vem de ataques externos. Muitas vezes, ela nasce da resistência interna à vontade de Deus. Para os nossos dias, essa passagem ecoa com força. Quantas vezes tentamos servir a Deus mantendo partes do Egito intactas? Quantas vezes negociamos obediência, oferecendo concessões parciais? Êxodo 10 nos ensina que libertação verdadeira exige ruptura completa. Deus não nos tira do Egito para nos deixar presos emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente a Ele. As trevas do Egito também falam conosco. Elas simbolizam o estado de uma sociedade que rejeita a verdade, mesmo quando ela é evidente. Uma cultura que troca luz por orgulho, inevitavelmente caminha para a cegueira. Mas, em contraste,
aqueles que pertencem a Deus podem viver cercados de trevas sem serem consumidos por elas. A luz que habita Israel não vem do sol, vem da presença de Deus. Assim, Êxodo 10 não é apenas um relato antigo, é um espelho. Ele revela como Deus age diante da resistência, como o orgulho cega líderes e nações, e como a obediência total ainda é o único caminho para a verdadeira liberdade. O silêncio no final do capítulo não é vazio, é um aviso. O juízo final está à porta. O quarto bloco de Êxodo 10 conduz a narrativa ao seu ponto mais sombrio e tenso até aqui. Depois da devastação causada pelos gafanhotos, o Egito não apenas sofre perdas materiais, ele mergulha em uma crise espiritual profunda. A sequência dos acontecimentos revela que as pragas não são apenas juízos físicos, mas confrontos diretos contra a soberania de Faraó e contra a falsa ideia de controle absoluto. É neste ponto que Deus leva o Egito a experimentar algo ainda mais aterrador do que a fome, a destruição das colheitas ou o colapso econômico, a escuridão total. Uma escuridão que não pode ser explicada pela ciência, não pode ser combatida pelo poder humano e não pode ser ignorada pelo orgulho real. A nona praga é introduzida sem aviso prévio ao Faraó. Diferente de outras pragas, Moisés não faz uma advertência direta. O texto diz simplesmente que o Senhor ordena a Moisés que estenda a mão para o céu, e imediatamente uma escuridão espessa cobre toda a terra do Egito. Essa ausência de aviso não é casual. Ela comunica que o tempo da negociação está se esgotando. Deus não está mais argumentando, ele está executando o juízo. O Egito, que adorava o sol como divindade suprema, representado pelo deus Ra, agora vê sua principal fonte de luz ser completamente anulada. Não se trata de um eclipse comum ou de uma tempestade de areia passageira. A Bíblia descreve uma escuridão palpável, tão densa que as pessoas não conseguiam ver umas às outras, nem se levantar de onde estavam. Historicamente, esse detalhe é extremamente significativo. O sol era considerado o símbolo máximo de vida, ordem e poder no Egito. O faraó era visto como filho de Ra, representante direto da luz divina na terra. Quando Deus cobre o Egito com trevas, ele está declarando, de forma irrefutável, que o poder do faraó é ilusório e que os deuses egípcios são incapazes de proteger seu próprio povo. A escuridão se torna um sermão silencioso, uma mensagem divina que ecoa em cada casa egípcia. Sem o Senhor, não há luz. Sem obediência, não há direção. Sem submissão, não há futuro. O texto enfatiza que durante 3 dias, ninguém se moveu de lugar. Esse detalhe não aponta apenas para o medo, mas para a paralisia completa de uma sociedade inteira. O Egito, que antes se orgulhava de sua organização, sua engenharia e sua administração, agora está imóvel. A escuridão não afeta apenas os olhos, ela atinge a mente, o espírito e a esperança. É o colapso psicológico de um império. E em contraste absoluto, a Escritura declara que todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa oposição é proposital e teológica. Deus estabelece uma linha clara entre aqueles que pertencem à aliança e aqueles que resistem à sua vontade. Onde há obediência, há luz. Onde há rebelião, há trevas. Esse contraste revela um princípio espiritual poderoso e extremamente atual. A luz de Deus não depende das circunstâncias externas, mas da presença divina. Enquanto o Egito inteiro estava mergulhado em trevas, Israel experimentava claridade, orientação e segurança. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença de Deus. Muitas vezes, em nossa própria jornada, o mundo ao redor pode estar em caos, confusão e escuridão. Mas quem anda debaixo da direção divina não caminha perdido. Diante da escuridão, Faraó volta a chamar Moisés, mas sua postura não é de arrependimento verdadeiro, é de desespero momentâneo. Ele propõe um novo acordo. O povo pode ir adorar ao Senhor, mas os rebanhos devem ficar. Essa proposta revela que Faraó ainda tenta manter controle. Ele quer conceder liberdade parcial, mas não total. Ele tenta negociar obediência incompleta. Essa é uma das armadilhas espirituais mais perigosas. Permitir que Deus toque em algumas áreas da vida
mas reter aquilo que consideramos essencial demais para entregar. A resposta de Moisés é firme e inegociável. Ele declara que nenhum casco ficará para trás. Essa frase carrega uma profundidade espiritual enorme. Moisés entende que o culto ao Senhor exige entrega total. Não se pode servir a Deus parcialmente. Não se pode obedecer pela metade. Os rebanhos eram necessários para o sacrifício, mas simbolicamente representavam tudo aquilo que o povo possuía. Deus não aceita uma adoração incompleta, uma obediência seletiva ou uma entrega condicionada. Ou se pertence inteiramente ao Senhor, ou não se pertence. Nesse momento, o texto afirma algo que já havia sido dito antes, mas agora com peso ainda maior. O Senhor endureceu o coração de Faraó. Isso não significa que Deus criou a maldade em Faraó, mas que confirmou a escolha que ele repetidamente fez. O endurecimento é a consequência de uma resistência contínua à verdade. Cada praga rejeitada, cada advertência ignorada, cada oportunidade de arrependimento desprezada, construiu esse estado espiritual. A escuridão externa apenas reflete a escuridão interna de um coração que se recusa a se dobrar. Faraó, então, explode em ira. Ele expulsa Moisés de sua presença e ameaça matá-lo caso volte a vê-lo. Essa reação marca um ponto de ruptura definitivo. A relação entre Moisés e Faraó chega ao limite. Não há mais espaço para diálogo. O confronto agora caminha para seu desfecho final. Moisés responde com serenidade, mas com autoridade profética. Ele não verá mais o rosto de Faraó. Essa declaração sela o destino do Egito. A 10ª praga já está no horizonte, ainda não executada, mas espiritualmente decretada. Este bloco final de Êxodo 10 encerra o capítulo com uma atmosfera pesada, quase sufocante. A escuridão física se dissipa após 3 dias, mas a escuridão espiritual permanece sobre o Egito. Faraó continua no trono, mas já está derrotado. Seu poder é apenas aparente. Seu reino está ruindo. Seu coração está selado na obstinação. E enquanto isso, Israel se prepara silenciosamente para a libertação final. Deus está organizando os últimos detalhes de uma redenção histórica que mudaria o curso da humanidade. Êxodo 10 nos ensina que o maior perigo não é a praga externa, mas a resistência interna. O Egito sobreviveu a águas em sangue, rãs, piolhos, moscas, doenças, saraiva e gafanhotos, mas não conseguiu sobreviver ao próprio orgulho. A escuridão revela o que sempre esteve lá, um coração que prefere o controle à submissão, o poder à obediência, o trono à verdade. E essa lição ecoa com força até os nossos dias. Quando Deus chama para a libertação, Ele não aceita negociações que mantenham correntes invisíveis. Assim, o capítulo se encerra preparando o terreno para o juízo final. O silêncio entre Êxodo 10 e Êxodo 11 é carregado de expectativa, tensão e reverência. Algo irreversível está prestes a acontecer. A noite mais longa do Egito ainda está por vir. Chegar ao fim de Êxodo 10 é encarar um dos retratos mais sombrios e, ao mesmo tempo, mais reveladores sobre o coração humano diante de Deus. Este capítulo não trata apenas de pragas, gafanhotos ou trevas. Ele expõe algo muito mais profundo: a batalha entre a soberania divina e a obstinação humana. Aqui, o faraó não é apenas um rei antigo do Egito. Ele se torna o símbolo de todo o coração que resiste à verdade, mesmo quando a evidência é esmagadora. Êxodo 10 nos mostra que há um ponto em que Deus continua falando, mas o homem já decidiu não ouvir. As pragas dos gafanhotos e das trevas revelam uma escalada clara no juízo divino. Não é mais apenas o ambiente sendo afetado, mas a própria estrutura da vida egípcia entrando em colapso. Os gafanhotos devoram o que restou. Tudo aquilo que havia sobrevivido às pragas anteriores agora é consumido completamente. O texto deixa claro que nada verde permaneceu. É a imagem da devastação total, da ruína absoluta, do fim de qualquer falsa sensação de controle. O Egito, que se orgulhava de sua fertilidade, de seu poder econômico e de sua estabilidade, agora se encontra reduzido à impotência. Historicamente,
Os gafanhotos eram um dos maiores temores do mundo antigo. Um enxame podia destruir em horas o trabalho de anos. Ao usar exatamente esse instrumento, Deus mostra que não há sistema econômico, militar ou político capaz de resistir à sua palavra. O faraó, mais uma vez, chama Moisés e Arão, confessa seu pecado, pede perdão e implora pela retirada da praga. Mas seu arrependimento não nasce da transformação do coração, nasce do desespero, e esse é um dos alertas mais fortes de Êxodo 10. Nem todo pedido de perdão é arrependimento verdadeiro. Às vezes é apenas medo das consequências. Deus remove os gafanhotos com a mesma autoridade com que os enviou. Um vento forte os lança no mar, e o texto enfatiza que nenhum deles ficou. Isso reforça um princípio fundamental. Deus não age parcialmente. Quando ele intervém, ele o faz de maneira completa. No entanto, logo em seguida, o texto afirma novamente que o coração do faraó foi endurecido. Essa repetição não é casual. Ela ecoa como um refrão trágico ao longo da narrativa. Quanto mais sinais o faraó vê, mais resistente ele se torna. Isso nos confronta com uma verdade desconfortável. Quanto mais alguém rejeita a voz de Deus, mais difícil se torna ouvi-la novamente. Então chegamos à 9ª praga, as trevas. Não uma escuridão comum, mas uma treva tão densa que podia ser sentida. Por 3 dias, o Egito mergulha em um silêncio opressor. As pessoas não se levantam, não se movem, não veem umas às outras. A luz, símbolo de vida, clareza, ordem e presença divina, desaparece completamente. No contexto egípcio, isso é devastador. O deus Sol Ra era uma das principais divindades do Egito. Ao trazer trevas totais, Deus está declarando guerra direta contra os deuses egípcios, mostrando que eles não passam de ilusões. O Senhor não apenas confronta o faraó, ele desmascara todo o sistema espiritual do Egito. Enquanto isso, o texto faz questão de destacar um detalhe poderoso. Todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Essa frase simples carrega um peso espiritual enorme. Em meio ao caos, à escuridão e ao juízo, o povo de Deus permanece sob luz. Isso não significa ausência de dificuldades, mas presença divina. A luz sobre Israel não vem do sol egípcio, mas do Deus que governa acima de todas as coisas. Aqui aprendemos que, mesmo quando o mundo mergulha em trevas, Deus é capaz de sustentar seu povo com direção, clareza e esperança. O faraó, mais uma vez, chama Moisés. Desta vez, ele tenta negociar. Permite que o povo vá, mas exige que os rebanhos fiquem. É a tentativa final de controle. Ele quer conceder liberdade parcial. E aqui está outro princípio central de Êxodo 10. Deus não aceita obediência parcial. Moisés responde com firmeza: nenhum casco ficará para trás. Essa frase é profundamente simbólica. Ela representa uma entrega completa, uma separação total do Egito. Deus não libertaria apenas pessoas. Ele libertaria identidade, futuro, culto e herança. O Senhor não negocia termos quando se trata de liberdade espiritual. A reação do faraó é violenta. Ele ameaça Moisés de morte. A conversa termina não com arrependimento, mas com rejeição definitiva. É o ponto de ruptura. O faraó não apenas resiste, ele se fecha completamente. Êxodo 10 termina com um silêncio pesado, preparando o leitor para o juízo final que virá no capítulo seguinte. Esse encerramento não é abrupto, é intencional. Ele cria tensão, expectativa e temor. O leitor entende que algo irreversível está prestes a acontecer. Espiritualmente, Êxodo 10 nos ensina que existe um limite perigoso na resistência à vontade de Deus. Cada oportunidade rejeitada endurece mais o coração. Cada sinal ignorado torna a próxima advertência mais severa. Deus é paciente, mas ele não é permissivo. Sua misericórdia não anula sua justiça. Este capítulo nos confronta com a necessidade de responder enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há luz, enquanto a voz de Deus ainda pode ser ouvida. Para os nossos dias, a aplicação é direta e profunda. Vivemos em uma geração que, assim como o Egito, confia em seus sistemas, em sua tecnologia,
em sua economia e em seu poder humano. Mas Êxodo 10 nos lembra que tudo isso pode desmoronar rapidamente. A verdadeira segurança não está no controle humano, mas na obediência a Deus. As trevas do Egito ecoam como um alerta espiritual. Quando Deus é rejeitado, a consequência é escuridão, confusão, medo, paralisia e perda de direção. Por outro lado, a luz nas casas de Israel nos ensina que Deus sabe guardar os seus. Mesmo em meio ao juízo, há proteção. Mesmo em meio à crise, há direção. Mesmo em meio ao caos, há promessa. A diferença não está no cenário, mas no relacionamento com Deus. Êxodo 10 nos chama a decidir de que lado estamos: o lado da resistência orgulhosa ou o lado da obediência completa. Ao fechar este capítulo, somos convidados a refletir profundamente. Há algo que estamos tentando negociar com Deus? Alguma área que queremos entregar parcialmente? Algum rebanho que queremos deixar no Egito? A resposta de Moisés ecoa através dos séculos. Nada ficará para trás. A libertação que Deus oferece é total, profunda e transformadora. Ele não quer apenas aliviar crises, Ele quer mudar destinos. E agora, chegamos ao momento final deste estudo. Se este conteúdo falou com você, se abriu seus olhos espirituais, se aprofundou sua compreensão da palavra e fortaleceu sua fé, eu te faço um pedido muito importante. Inscreva-se agora no canal, entenda a palavra, ative o sininho. Este canal existe para levar estudos bíblicos profundos, sérios e transformadores, capítulo por capítulo, revelando o texto sagrado com responsabilidade, contexto histórico e aplicação para os nossos dias. Os próximos capítulos de Êxodo entram em um nível ainda mais intenso e revelador. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa entender o que Deus está falando através de Êxodo, e deixe seu comentário. Ele ajuda o canal a crescer e a palavra a alcançar ainda mais pessoas. Que a luz que esteve sobre Israel também ilumine sua casa, sua mente e seu coração. E prepare-se, porque no próximo capítulo veremos o juízo final, que mudará a história do Egito para sempre. Êxodo 11.